Marte é o primo espacial da Terra. É o quarto planeta em nosso sistema solar, com cerca de metade do tamanho da Terra. Ele também tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Essas luas têm o formato de batatas. Phobos é a rainha do drama, aproximando-se de Marte e planejando um pouso forçado em cerca de 50 milhões de anos. Deimos é muito mais calma, porém, fica mais distante de Marte. Marte ganhou o apelido bacana de Planeta Vermelho graças à sua superfície vermelho ferrugem. Essa cor era tão brilhante que foi detectada por astrônomos há muitos anos. Às vezes pode ser vista no céu a olho nu, como um pequeno ponto escarlate. E talvez tenha vibrações quentes, mas na realidade Marte é um deserto muito frio. As temperaturas lá podem chegar a menos 153 graus Celsius. O planeta vermelho, no entanto, sempre foi nada mais do que um deserto de aparência enferrujada? Na verdade, não. Os cientistas acreditam que, talvez há muitos anos, esse planeta fosse semelhante ao nosso. Conheça Curiosity, o rover detetive criado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Os cientistas querem saber tudo sobre o clima marciano, a paisagem e outras coisas do gênero. O Curiosity é um robô bem pesado, do tamanho de um carro, pesando cerca de 900 quilos. Ele embarcou em sua jornada em 26 de novembro de 2011. O rover conseguiu pousar em Marte em 6 de agosto de 2012. Originalmente, a missão do Curiosity deveria durar 2 anos, mas ainda está em pleno funcionamento. O Curiosity é basicamente um laboratório espacial sobre rodas. Ele está repleto de câmeras, espectrômetros, detectores de radiação e sensores para farejar o ambiente marciano. Enquanto o Curiosity percorre o planeta, ele rebobina a história de Marte. E durante sua missão, o rover descobriu algo incrível: sinais de lagos e rios de muito tempo atrás. O local favorito do Curiosity para brincar é a cratera Gale. É um oásis marciano pré-histórico onde pode ter havido água. Há uma enorme montanha no meio chamada Monte Sharp. Esse lugar é mais alto do que 10 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. E tem camadas de rochas que guardam segredos antigos de Marte. Recentemente, os cientistas detectaram algo fantástico ao estudar os dados do Curiosity: rachaduras na lama. O que há de tão surpreendente nisso? Bem, essas rachaduras não são quaisquer rachaduras antigas. Elas são como mensagens do passado. Elas significam que o solo marciano costumava ficar úmido e depois secar novamente. A lama no solo encolhia e rachava durante as fases de secagem, formando essas junções em forma de T. Além disso, parece que o solo de Marte passou por vários ciclos de umidade e secagem. Isso ocorreu talvez até 10 vezes, o que fez com que as junções se transformassem em rachaduras em formas de Y. Quando várias rachaduras em forma de Y se juntaram, elas formaram um padrão muito legal, algo como uma colcha de retalhos de hexágonos, que se parece com favos de mel ou até mesmo com a pele de um dragão. Cada um desses hexágonos tem o tamanho de um doce. Ciclos semelhantes aconteceram na Terra e estão ligados ao nascimento da vida. Quando a água seca, ela deixa para trás material concentrado, que é ótimo para reações químicas. E essas reações podem ser as mesmas que dão início à vida. Esses hexágonos estão por aí há muito, muito tempo, bilhões de anos. Mas isso significa que Marte já teve um clima parecido com o da Terra, e talvez até mesmo vida. De fato, o planeta vermelho tem até mesmo alguns sinais de água neste momento, na forma de gelo escondido nos polos. Marte tem os polos norte e sul, e assim como na Terra, eles são as calotas de gelo do planeta vermelho. Imagine a calota norte como uma grande panqueca de gelo com cerca de 1.000 km de largura. A calota sul é um pouco menor, com cerca de 350 km de largura. Mas tem uma camada de gelo mais espessa, quase como uma bola de neve com uma casca forte. Quando é inverno nos polos, a noite é incrivelmente longa. Não há luz solar, apenas uma escuridão fria. Durante esse período, cerca de 30% do ar se transforma em gás carbônico congelado. Trata-se de gelo seco, o mesmo material que é usado com frequência em filmes de terror. Mas quando os polos despertam para a luz solar, o gelo seco volta a se transformar em gás. Todo esse congelamento e descongelamento gera nuvens e geada, exatamente como na Terra. Certa vez, um rover chamado Opportunity chegou a flagrar algumas nuvens feitas de gelo de água. Mas isso não significa necessariamente que Marte já foi próspero como a Terra. A vida precisa de mais do que apenas ciclos úmidos e secos para surgir. Ela precisa de atmosfera certa e de outros ingredientes especiais. Não temos certeza se Marte tinha todos esses ingredientes. E mesmo que tivesse, não há garantia de que a vida tenha realmente existido lá. Mas isso levanta outra questão muito importante. Marte já abrigou pequenas criaturas vivas? O Curiosity não é o único robô que tenta encontrar a resposta para isso. Há também um rover chamado Perseverance. Ele está tentando encontrar pistas sobre a vida marciana. Ele está cavando em uma antiga cratera marciana que já foi cheia de água.
E como um arqueólogo espacial, o Perseverance está procurando por sinais fossilizados de criaturas antigas. E o engraçado é que alguns cientistas acham que já encontramos o fóssil há quase meio século. O único problema é que podemos tê-lo destruído acidentalmente. E isso aconteceu antes mesmo de o Curiosity começar a rodar por Marte. Na década de 1980, 2 sondas de pouso da NASA, o Viking 1 e o Viking 2, fizeram uma parada no planeta vermelho. Essas sondas tiraram uma selfie e depois também fizeram alguns experimentos divertidos no solo marciano, tudo em nome da busca de sinais de vida. O que eles encontraram foi um material orgânico estranho chamado perclorato. É um composto que usamos em fogos de artifício ou combustível de foguete. Mas a maioria dos resultados não pareceu muito promissora. Foi até misturado um pouco de solo com água e nutrientes, na esperança de que, se houvesse micróbios marcianos, eles comessem as guloseimas e, como resultado, liberassem gás radioativo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Agora, o problema é o seguinte: alguns cientistas acham que talvez a água que foi adicionada naquela época tenha, na verdade, destruído essas minúsculas criaturas marcianas. Os pobres micróbios estavam apenas passeando e, de repente, foram encharcados por um monte de líquido estranho. Algo assim não seria muito agradável para os micróbios da Terra. Eles vivem dentro de rochas e estão sugando água do ar. Derramar água sobre eles resultaria em um desastre total. Portanto, é claro que dar-lhes nutrientes depois disso não faria nada. Se você mal sobreviveu a um banho de água, provavelmente não está com disposição para um banquete. Talvez esses amigos marcianos tenham algo chamado peróxido de hidrogênio em suas células. Isso os ajuda a viver em um ambiente extremo. Se isso for verdade, poderia explicar todos os resultados dos experimentos. Veja bem, os instrumentos aqueceram as amostras. Portanto, se houvesse peróxido de hidrogênio, ele teria explodido, eliminando os pequeninos e transformando suas casas aconchegantes instantaneamente. Imagine como seria ridículo se descobríssemos que destruímos acidentalmente os únicos sinais de vida em Marte. Idealmente, precisamos de uma nova missão a Marte para testar essa teoria. Esperemos que não seja verdade. De qualquer forma, a jornada ainda não terminou. Há mais missões planejadas para Marte, e os seres humanos poderão até mesmo visitar esse planeta algum dia. A próxima missão é a Mars Sample Return, ou Missão de Retorno de Amostras. É um projeto de trabalho em equipe muito legal entre a NASA e a ESA. Elas estão se unindo para trazer de volta lembranças de Marte, coletadas pelo fiel rover Mars Perseverance da NASA. Haverá um grande número de espaçonaves. Elas trabalharão juntas para trazer de volta essas preciosas amostras marcianas. As amostras estão planejadas para chegar à Terra no início ou em meados da década de 2030. E a diversão não acaba em Marte. Nossas missões por lá são um aquecimento para uma aventura ainda maior: explorar as luas geladas ao redor de Saturno e Júpiter. Essas luas têm oceanos ocultos sob suas superfícies geladas, e quem sabe que tipos de segredos espaciais elas estão escondendo. Mas seja em Marte, nas luas geladas ou em outros lugares, nossa busca por vida extraterrestre continua. Além disso, estamos lentamente começando a encontrar mais e mais materiais orgânicos em Marte. E talvez um dia, finalmente, encontraremos alguns micróbios em nosso sistema solar. Vamos torcer para que isso aconteça e ficar atentos. Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a 6ª lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há 2 grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa.
E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de 2 picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas a Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre.
Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito, muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI.
SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho. Uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão. Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã.
Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de 1 segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo, e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar.
Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta, e os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei!
Oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait. Deixa eu explicar pra você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale. Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia: 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas.
O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini-helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim, a NASA o aposentou oficialmente. Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seita. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fanfront, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada. Portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo.
Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície? Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu. Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana.
Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta. O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não o impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo, enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que o impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022.